crianças, meu quinto ano, hoje, boa tarde, né? Nós vamos, hoje, né, com nossa aulinha de história, nós vamos falar sobre imigrantes. O que são pessoas imigrantes, né? Vamos lá. Migrantes, vocês lembram? Migrantes são as pessoas que migram de um lugar para o outro, que deixam essa terra e migram. Na verdade, nós, seres humanos, vivemos nos deslocando de um lugar para o outro. E imigrantes, né, são as pessoas que, por exemplo, vieram lá de outros países, vieram morar aqui, tá certo? Principalmente no período de 1500, 1530, período, né, que nós éramos colônia de Portugal. Então, você pode estar observando. Então, imigrante, essas pessoas que viajam, né, que deixam lá o seu país de origem e vêm para um outro país, certo? Então, vamos lá. Nós começamos imigrantes, né? Então, os imigrantes, a partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história ela é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. Então, os europeus, nós sabemos que nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Então, são pessoas de outro país que vieram para cá. Então, sempre o nosso país teve a questão dessa migração, desses imigrantes, tá certo? Depois nós temos... E as migrações foram muito fortes, né, no início, principalmente na região sudeste, né? Depois nós temos também as grandes navegações, né, que muito contribuíram para que essas pessoas migrassem, né, para cá, para as nossas terras, que atualmente é o Brasil, que naquela época recebeu vários nomes, não tinha nome porque aqui só habitavam, né, os indígenas, como nós sabemos. Então, o período em que se tentaram implantar as capitanias hereditárias, mais notadamente, né, com imigrantes africanos, que foram trazidos aos milhares como escravos, né. Crianças, nós sabemos que os escravos, eles foram trazidos da África, né, para vir para cá para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, os escravos, eles muito contribuíram para a formação do povo brasileiro. Por isso que diz, nós somos um povo bem miscigenado, nunca esqueçam, né? Por quê? Porque a partir daí, nós fomos originários a partir da cultura do africano, do negro, do indígena, que é o nativo, e do europeu, que são os portugueses. Então, vieram muitas pessoas. Então, apenas os índios já habitavam aqui. Então, africanos, imigrantes. Europeus também eram imigrantes, pessoas que deixaram lá suas terras e que vieram para cá. Os europeus, nós sabemos que vieram, né, atrás de riquezas, atrás das nossas terras. E os africanos vieram para cá, para quê? Para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, para serem explorados, escravizados, como nós sabemos. Muito triste, né? Então, a imigração portuguesa africana, ela foi bastante forte por muito tempo, ao longo de toda a história brasileira, certo? Muito tempo, a questão mesmo da imigração, né, africana e portuguesa, foi bastante. Depois nós temos também o processo de imigração no Brasil, ele está caracterizado por 3 períodos, tá certo? Da escravidão, que é o auge, né, aquela coisa toda, e o declínio, quando ela começou a ficar ruim. O auge é quando está no topo, né? A coisa tá dando muito certo, tá muito boa, tá certo? Então, a imigração no Brasil teve um período que ela estava muito boa, o período, né, da escravidão, que é o auge, viu, gente? Chamado. Declínio é quando ela começa a cair, começa a ficar ruim, que não tá legal. E extinção é quando ela vai ser totalmente, né, vai se acabar. Então, observem direitinho. O processo de imigração no Brasil está caracterizado por 3 períodos da escravidão. Não esqueçam, o auge da escravidão, que é o primeiro, que é quando tá mesmo, tá a todo vapor, tá bom, né? Era bom, mas só para os europeus, para os portugueses, porque para os escravos que eram escravizados, nada de que era bom. O auge é isso, o declínio quando cai e a extinção quando acaba. Então, vejamos aqui. O que foi o auge, né, gente, da escravidão? Vamos lá? Está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses, né, até meados de 1850, tá certo? Quando proibiu-se o tráfico de escravos, porque nós sabemos que os escravos, eles eram transportados da África para cá como mercadorias, nos porões dos navios, tá certo? Muitos, quando chegavam aqui, nem resistiam a tanta fome, a tanta sede, a tantos maus tratos. Então, muitos morriam no percurso mesmo, né? Então, nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus, né, para viver em nossas terras, né? Então, não esqueça, o auge da escravidão, tá certo? É marcado por esse período da chegada dos portugueses aqui. Até meados de 1850, tá certo?
quando também se proibiu o tráfico de escravos. Quer dizer, o tráfico é a vinda de escravos de lá para cá. Era o tráfico porque eles eram vendidos, eram tratados como mercadorias. Então, esse período aí é correspondente ao auge da escravidão. Esses escravos, eles eram vendidos comercializados mesmo. Então, somente, né, quando houve essa proibição, foi que deu uma melhorada. Mas até então, era o auge. Depois nós temos o declínio da escravidão. Quando foi que começou a declinar? Quando foi que começou a cair, né? Ocorreu no período entre a proibição do tráfico, quando houve essa proibição em 1850, né? E a extinção da escravidão em 1888 apenas. Pra você ver, né? A extinção do tráfico quer dizer que não iria mais transportar escravos de Portugal, da África para o Brasil, né? Então, extinção, preste atenção direitinho no significado da palavra, tá bom? Quando o tráfico, a proibição do tráfico, eles, quer dizer, não podiam mais comercializar os escravos, né? A partir de 1850. Então, a partir daí, não podia-se mais vender, trazer. Apenas somente em 1888 que foi o quê? Que ocorreu a extinção da escravidão. Aí agora sim, está marcada com medidas que sinalizavam, né, a abolição das leis dos ventre livre, lei do sexagenário e por fim a lei áurea. Certo? Gente, essas leis a gente já vai ver. A lei do ventre livre, ela quer dizer o quê? Que todos os filhos de escravos que nascessem a partir daquele período, daquela data, eles não eram mais escravos. A lei do sexagenário é que ela libertava as pessoas a partir de 65 anos, elas também não eram mais escravas. E a Lei Áurea, né, que a princesa Isabel assinou, determinando, né, a extinção da escravidão, certo? Então, o terceiro período do processo de imigração no Brasil é a extinção da escravidão, tá certo? Que ele vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores e estabeleceu um constante fluxo migratório. Por isso, o crescimento, né, da imigração ele foi muito grande. Então, a extinção, gente, da escravidão se deu a partir daí, viu? Quando a mão de obra escrava começou a ser substituída, isso já meados do século XX, por quê? Pela mão de obra assalariada, quer dizer que a pessoa agora vai trabalhar, mas ela vai ser remunerada, ela vai receber o dinheiro referente ao seu trabalho. Porque a mão de obra escrava quer dizer o quê? Os escravos, eles eram comercializados, eram tráfico de escravos, eles eram trazidos da África para cá, iam trabalhar, mas eles não eram remunerados, eles não eram pagos. Eram tratados como mercadorias, eles eram vendidos, eles eram comercializados e tinham apenas que trabalhar, que produzir nas lavouras de cana-de-açúcar, depois também nas minas de ouro. Mas nada de reclamar, não podiam, eram muito maus tratos, eram mal alimentados, tá bom? Então, nós temos aí, né, a extinção da escravidão. Então, com essa extinção, quando surgiu, e com isso, como a gente acabou de ver, né, a mão de obra veio a questão dos cafeicultores, né, e aí o fluxo, né, da imigração foi também, né, muito grande. E assim ficaram caracterizados dois tipos de imigração. A dispersa, tá bom? Que é na região sudeste, e a concentradora, que é na região sul. Então, agora nós vamos ver o que é essa imigração na região sudeste dispersa. Que é isso, dispersa é algo que é meio largado, que é meio solto, né? Então, embora tenha acontecido notadamente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café já existentes. Então, muitos dos imigrantes que vieram, as pessoas que vinham da Europa, iam trabalhar o quê? Como cafeicultores nas produções de café, na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, tá certo? E essas fazendas, elas eram distantes uma das outras. E isso fez com que os imigrantes, eles se espalhassem, tá certo? E por isso que o nome disse o quê? Conviverem com a população brasileira desde a chegada. E por isso que disse o nome que é dispersa. As fazendas de café eram bem distantes. Então, quando eles chegavam aqui, os portugueses, os europeus, quando chegavam aqui para trabalhar, esses imigrantes, pessoas que vinham da Europa, por isso que são imigrantes, para trabalhar aqui nas lavouras de cana-de-açúcar, para trabalhar, aliás, os escravos trabalhavam na lavoura de cana-de-açúcar, para trabalhar na questão como cafeicultores, né, na plantação, no cultivo de café, que se deu principalmente na região sudeste, no estado de São Paulo, porque lá nós tínhamos o solo propício, né, para a plantação de café, que é um solo chamado de solo de terra roxa, certo? Então, lá, por que disse que a imigração
né, dois tipos de imigração, a dispersa. Dispersa que se deu em São Paulo, tá bom? Pelos cafeicultores na região sudeste. São Paulo fica na região sudeste. Dispersa porque as plantações de café eram distantes uma das outras. Então esse povo não ia ficar só em um lugar. Eles tinham que sair, ficar em lugares, em fazendas de café diferentes. Então por isso que a primeira é o que? Dispersa, tá bom? Então veja essa diferença. Aí aqui, como a tia falou, já já a gente vai ver a outra, né, que é a concentradora, tá bom? Os tipos de imigração dispersa, que se deu em São Paulo, devido às plantações de café serem distantes uma das outras, não esqueça. Agora nós vamos ver também a concentradora, que se deu na região sul. Então, como eu já mencionei para vocês antes, a lei do ventre livre quer dizer o quê? Em 1871, né? Quer dizer que os filhos nascidos de escravos no Brasil, a partir de 1871, eles eram considerados livres, porque sabia que naquela época o escravo, ele nascia escravo, morria escravo. Mas aí, então, a partir de 1871, não. Ele nascia escravo. Ele nascia filho de escravo, mas ele não ia ser mais escravo. A Lei Áurea foi decretada em 1888, dia 13 de maio. Quer dizer o quê? Assinada pela Princesa Isabel. Ela quer dizer o quê? Decretou a abolição definitiva e imediata da escravidão no Brasil. Quer dizer que a partir de então, não era para mais ter pessoas sendo escravizadas, não era para ter mais escravos. O trabalho tinha que ser remunerado, tinha que ser pago. E a lei de sexagenários também, quer dizer o quê? A partir da lei de sexagenário, né? Essa lei, ela concedia alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos. Quer dizer, a partir dessa idade, você não era mais também escravos. Então, é importante ver sobre cada uma dessas leis aqui. Depois, crianças, como eu disse para vocês, vamos continuar com o segundo tipo de imigração no Brasil, que aconteceu na região sul, que é a imigração concentradora. O que quer dizer concentradora? Quer dizer o quê? Dispersa, porque eles se deram, as pessoas migraram para diversas fazendas de café no estado de São Paulo, na região sudeste. Concentradora na região sul, porque os imigrantes estabeleceram-se em colônias, ficaram juntinhos. E por isso eles tiveram muito contato com o povo brasileiro, o que ocorreu, né, lentamente, né, cresceu. Depois nós temos, quando surgiu a necessidade de comercializar os produtos das lavouras, além desse fato, a imigração dessa região foi estimulada pelo governo brasileiro, que estava à procura de pessoas para povoar, principalmente a região sul. Então, nesse período, gente, houve muitas campanhas, aí abaixo a tia até sublinhou, muitas campanhas enganosas, tá certo? Havia promessas de trabalho, distribuição de lotes de terra aqui e que tinha muito trabalho. As pessoas que viessem para cá não iam ficar desempregadas, iam ter muita oportunidade de trabalho e se iriam trabalhar, teriam a oportunidade de crescer, de ficar rico por meio do cultivo das lavouras. Então, importante, viu, crianças, ressaltar essa partezinha bem aí. As campanhas que eram feitas, viu, nessa época, os europeus, os portugueses, eles estavam desesperados para povoar, para ocupar aqui as terras do nosso Brasil. E por isso ele incentivou o processo de imigração no Brasil. O processo de trazer essas pessoas da Europa para cá, para ocupar aqui, para trabalhar nas lavouras, né, da produção, como cafeicultores na agricultura do café, que o café foi assim um pontapé muito grande na desenvoltura, né, no desenvolvimento do estado de São Paulo, tá certo? Foi por meio dele que veio as primeiras indústrias para aqui, para o Brasil, para a região sudeste, para o estado de São Paulo. Por isso que ainda hoje, crianças, nós temos muitas pessoas aqui da nossa região, acredito que parentes nossos, pai, tios, colegas, muitas pessoas viajam ainda hoje acreditando em alcançar os seus objetivos, conseguir muito dinheiro, ter no estado de São Paulo. Nessa época, observem, deu muito emprego, gerou muito emprego, muitas pessoas realmente migraram daqui também para lá à procura de melhores condições de vida e dava certo. Mas atualmente já não dá mais. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo já não suporta mais tantos imigrantes, tá certo? Muitas pessoas que migram ainda à procura de dias melhores, à procura de emprego. E isso vem lá desse período, viu, gente? Desse período da nossa colonização, onde o governo, né, da época, incentivou o processo de imigração, a vinda de pessoas de outros lugares para ocupar as nossas terras, para que não fossem tomadas por outros países, tá certo? Então, quando ocorreu uma crise interna no Japão, viu, gente?
muitos japoneses também vieram para cá, para o Brasil, e estabeleceram-se em colônias em São Paulo, né? Formavam. E isso durou, né? Já dura mais de 100 anos. Em Teresina a gente vê muitos japoneses, né? Pastelarias de chineses, pessoas que vieram. O país entra em crise e eles migram para outros lugares através à procura de melhores condições de vida, tá certo? Então podemos dizer que as principais nacionalidades de imigrantes, viu? De imigrantes, nós temos aqui no Brasil foram. Vamos lá destacar no livrinho de vocês essas partes aí, viu, gente? É importante. A portuguesa, né, a de origem africana, italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa, tá bom? Então, é importante você frisar, né, as principais nacionalidades que migraram para cá, tá certo? Que migraram para o Brasil atrás de melhores condições de vida. E destaque também essa partezinha no seu livro. Mais abaixo, nós temos também que muitas contribuições para a formação para a formação do povo brasileiro enquanto povo brasileiro foram formadas pelos imigrantes. Por exemplo, a urbanização e a arquitetura, né? Foram os imigrantes que trouxeram a divulgação e introdução de técnicas importantes para atividades econômicas, como a agricultura. Foram eles, os imigrantes, que trouxeram para nós a influência nas artes, na literatura, na educação, na gastronomia e na sociedade. Claro, né? Aos poucos a gente vai aprendendo. Então, muitas foram as contribuições, então destaque também essa partezinha, tá bom? Nós ia falar quais foram as contribuições dos imigrantes para nós aqui. Então, temos aí a urbanização, a arquitetura, não esqueçam, destaquem também essa parte, tá bom? Depois aqui nós temos imagens apenas, né, desses povos imigrantes. Então, crianças, não esqueçam, imigrantes são pessoas lá que vieram ocupar as nossas terras, isso em 1500 no processo de ocupação. E não esqueça que há 2 tipos de imigração. Você grife aí no seu livro. A imigração da região sudeste, que foi São Paulo, onde é chamada de imigração dispersa, porque tinham várias fazendas de café, então os imigrantes tiveram que se dividir. Já a imigração do sul, que é chamada de concentradora, não esqueçam lá, as pessoas, elas se concentravam, formavam o quê? Colônias. Por isso que é concentradoras, tá bom? Não esqueçam. E aí abaixo nós temos imagens, viu, gente, da plantação de café, colheita de café. E essa a imagem embaixo. E a primeira imagem representando o quê? Os primeiros imigrantes que vieram lá da Europa para aqui ocupar as nossas terras. Então esse conteúdo, ele é bem legal, ele é pequeno. Você pega ele no nosso livro, releia, página 112 a página 114. E em seguida você faça a atividade da página 115 e 116. Caprichem, viu?